hoje eu tô aqui para te contar como eu considero a melhor forma de dar um feedback. Feedback é algo que a maioria dos empresários e empreendedores morrem de medo de dar. E o que acontece, né? Quando a gente fala feedback, eu não sei vocês aí, mas eu trabalhei muito tempo no corporativo. Então, muita gente chamava o feedback de fodback. Vocês já ouviram falar nisso? Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu fui gestora de muitas pessoas no mundo corporativo e muitas pessoas falavam assim, lá vem ela. Lá vem lá dar um feedback. Só que a primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje aqui é que vamos tirar isso da cabeça de feedback ser só para coisa ruim? Então, para começar, a coisa mais importante que eu diria quando a gente vai dar um feedback é estar atento para falar a verdade. Como assim, Karina? Quando a gente fala a verdade, isso já começa de uma forma diferente o feedback. E por que eu tô falando isso? Porque feedback é para ser dado tanto quando a pessoa faz algo legal, tanto quando ela precisa ajustar alguma coisa que ela fez e que não estava tão bom. Então, quando a gente fala de feedback, eu acredito que a melhor forma de fazer um feedback é falando a verdade. Então, essa é a primeira coisa que eu quero trazer para você hoje aqui. Fale a verdade, que o feedback já começa de uma forma muito diferente. Essa é a primeira coisa. Só que eu também entendo que muita gente que tá aqui vai falar assim, mas cá, eu tenho um jeito duro de falar, eu não sei falar, e aí eu vou te ensinar algumas coisas. Então, quando a gente fala de feedback, tem alguns pontos que eu acredito que a gente precisa cuidar. A primeira coisa, quando a gente fala a verdade, é a gente cuidar como a gente vai falar essa verdade. Como assim, Karina? Como que eu vou cuidar de como eu vou falar a verdade? Falar a verdade só tem um jeito. Não! A gente pode falar a verdade de várias formas diferentes. E algo que eu quero trazer para vocês, quando a gente fala a verdade dando um feedback, a gente precisa cuidar de que forma, de que modo eu vou falar, para que aquela pessoa que está ali na minha frente não entenda que ela está sendo julgada. E nem que você está falando que ela só faz coisa errada. E muitas vezes, o que acontece, né, quando você fala, eu vou falar a verdade. Aí você vai e dá um feedback assim, nossa, a pessoa chegou atrasada. Imagina que a pessoa chegou atrasada naquele dia. E aí vira, mas você sempre chega atrasado. Você acha que alguém gosta de ouvir isso desta forma? E outra, você está falando a verdade? Quando a gente fala sempre, quando a gente coloca essas palavrinhas, de verdade, a gente não tá falando tão a verdade assim. Porque eu duvido que na última semana, aquela pessoa que chegou atrasada naquele dia, tenha chegado atrasada todos os dias. E mesmo que isso tenha acontecido naquela semana, de chegar atrasada todos os dias, o que seria a verdade? Fulano, você chegou atrasado todos os dias essa semana. Isso não é muito mais verdade do que falar, você sempre chega atrasado? Pensa aí comigo. Então, por que eu comecei, né? Que feedback é sobre falar a verdade. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente generaliza quando a gente vai dar um feedback. A gente faz outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, que é falar da pessoa, e feedback não é sobre a pessoa. Então, a gente erra em alguns pontinhos que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje muito melhores para fazer um feedback do que vocês faziam antes. Outra coisa que é mega importante para a gente fazer um feedback. Fale somente sobre o fato. O que eu tô falando aqui? Você vai falar do que você observa. O que é o fato? O fato é algo que a gente pode ver. Quando eu falo, eu vou voltar no exemplo, você chega sempre atrasado, você observou ao longo de, imagina que esse funcionário está com você há 2 meses, todos os dias ao longo dos 2 meses ele realmente chegou atrasado? Isso não é um fato verdadeiro. Quando a gente vai dar feedback, a gente precisa cuidar de falar sobre o fato, de não falar sobre a pessoa. Por quê? Porque feedback é sempre relacionado a um fato, a algo que aconteceu. E quando a gente fala do fato, a gente não tem muito como as pessoas falar, mas não foi isso que aconteceu.
Você vai descrever o fato. Então, por exemplo, chegou atrasado. Fulano, você chegou atrasado hoje. E daqui a pouco eu vou falar o resto da frase que vocês vão falar, tá? Eu vou dar uns exemplos pra vocês. Então, falar sobre o fato é outra coisa mega importante. E sabe por que a gente precisa aprender a falar sobre o fato? Porque ninguém gosta de ouvir que tá errado. Você gosta de ouvir quando alguém fala assim, nossa, você tá fazendo tudo errado? Você fica feliz quando você escuta isso? Não, nem eu e nem ninguém. A gente não gosta de ouvir que a gente tá fazendo algo errado. A gente não gosta de se sentir julgado. E isso acontece com as pessoas que você vai dar o feedback. Então, se você falar de alguma forma que ela se sinta julgada ou que ela sinta que você está falando que ela fez errado, ela não vai se sentir bem. E aí o que acontece? Quando a gente não se sente bem, normalmente a gente entra na defensiva. Você já viu isso acontecer? Então, o que acontece, né? Com essas coisas que eu trouxe até agora. Falar a verdade, cuidar do que você fala, falar diante de um fato. No feedback, a gente só fala de fatos, tá bom?